Olá, muito boa tarde para você. Tá começando, tá no ar, segunda-feira, dia 25 de março, e o Revista Maranhão já começa destacando. Já começou a declaração do imposto de renda. Você vai ver aqui o que mudou este ano e aí você vai aprender como fazer e resolver esse problema com o leão. E subiu o número de cidades em situação de emergência no Maranhão em decorrência das fortes chuvas. E com a chegada da Páscoa, aumenta também o consumo do chocolate. O que dizem os nutricionistas sobre esse assunto? Você ainda vai ver que na última reportagem especial dedicada às mulheres, você vai ver a luta de quem precisou largar tudo e se dedicar aos filhos. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Revista Maranhão, que já está no ar. E está começando a semana, né? Graças a Deus, mais uma semana, mais uma segunda-feira. E essa semana é especial, né? Semana dedicada aí à Quaresma, Semana Santa. Então vamos viver o que precisa ser vivenciado, né? Mas vamos começar o nosso Revista Maranhão destacando uma situação preocupante em todo o Maranhão. É que subiu o número de cidades em situação de emergência em todo o estado. Isso em decorrência das fortes chuvas. Especialistas alertam, inclusive, que esse mês de março as chuvas devem ser ainda mais intensas. E várias regiões já estão em alerta em razão da cheia dos rios. Subiu para 7 o número de cidades maranhenses em situação de emergência em razão das fortes chuvas que atingem o estado. A última cidade a entrar para a lista foi o município de São João dos Patos, distante 549 quilômetros de São Luís. De acordo com informações do Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental, NUGEL, da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, o mês de março deve ser o mês mais chuvoso do ano. Esse período ele é comum da época do ano, sim, tá? A gente vem vivenciando a presença do fenômeno meteorológico Zonas de Convergência Intertropical, que é uma banda de nebulosidade intensa que circunda o globo inteiro, tá? Nessa região tropical, e que nessa época do ano ela se estaciona um pouco mais ao sul da linha do Equador e faz com que haja ocorrência de chuvas por um período de vários meses aqui no Maranhão. E isso é normal para a época do ano. A Defesa Civil do Maranhão emitiu uma nova lista com os municípios afetados pelas fortes chuvas. E entre eles estão Formosa da Serra Negra, São Roberto, São João dos Patos, Tuntum, Conceição do Lago Açu, Monção e Pindaré Mirim. Em Trizidela do Vale, as fortes chuvas já desabrigaram 64 famílias e outras 19 estão desalojadas. Na região tocantina, a Defesa Civil também está em alerta. Até o momento, o nível do rio Tocantins subiu 7 metros acima do normal, o que significa, em média, 17 metros. Até o momento, 63 pessoas estão desabrigadas e outras 60 ficaram desalojadas. Em Caxias, o rio Itapecuru, que está a 4 metros acima do nível normal, entrou na rota de atenção para as enchentes. Situação complicada, né? E a gente sabe que todo ano isso se repete. Mas olha, a semana já está começando aí, inclusive, com ameaça de chuva, tá? Apesar de hoje, segunda-feira, ter sol, deve chover a qualquer hora do dia. E aqui na capital, essa realidade é presente, viu? Presta atenção para a mínima. A mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. E a previsão é de chuva durante toda a semana, inclusive no interior do Maranhão, tá bom? E o tenente-coronel José Lisboa, ele conversou com a nossa equipe sobre o trabalho conjunto que está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil nas áreas de risco em todo o Maranhão. Bem como a assistência, que está sendo dada também às famílias desabrigadas ou desalojadas pelas cheias dos rios. Estamos em uma crescente no volume das chuvas em todo o Maranhão e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil já contabiliza 8 municípios que decretaram situação de emergência. São eles Formosa da Serra Negra, São Roberto, São João do Soter, Tuntum, Monção, Pindaré Mirim, Conceição do Lago Açu e agora Trizidela do Vale. Lembrando que a iniciativa destes decretos é de cada município e tem a finalidade de manifestar a todos os entes
que compõem o Sistema Integrado de Defesa Civil, que aquelas populações estão passando por prejuízos e danos. Tem o objetivo também de possibilitar a promoção de políticas emergenciais em apoio àquela população afetada. O governo do estado segue na distribuição de alimentos por meio dos restaurantes populares. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual continuam também com esse objetivo de distribuir também essa alimentação e também na operação de retirada daquelas famílias que estão em locais de risco. Também é realizado pela Defesa Civil Estadual o monitoramento constante, levando a informação dos alertas de desastres a todos aqueles municípios que estão inseridos em locais de risco. E bora ficar de olho, né? Porque esse problema realmente atinge muita gente. Mas vamos mudar de assunto agora? Vamos falar aqui sobre um assunto que, na verdade, é delicioso. Quem não gosta de chocolate, né? A Páscoa está chegando e é comum, claro, o consumo, né, do chocolate aumentar, principalmente nas nossas casas. Só que especialistas estão alertando para a quantidade na hora de comer essa gostosura. Apesar de todo o benefício que o chocolate amargo e meio amargo pode nos proporcionar, o seu consumo deve ser consciente. Então o chocolate ele vai ser rico desde de flavonoides, antioxidante. Alguns chocolates vão contar com outras propriedades que nós, podemos adicionar. Alguns vão contar com cafeína. Chocolates vão nos dar ânimo e disposição, certo? Mas devemos levar em consideração que o chocolate é como qualquer outro tipo de carboidrato, tá? Todo carboidrato, ele vai ser metabolizado na nossa corrente sanguínea como glicídios, ou seja, eu vou utilizar como fonte de energia e o que eu não for utilizar naquele momento, o meu corpo vai estocar como gordura. Então é importante que o consumo seja consciente. Então não tem uma recomendação adequada para indicar o consumo desse chocolate. A recomendação seria que a gente precisaria escolher o chocolate entre 55% a 70% cacau. A gente observar a lista de ingredientes que compõem esse chocolate. Uma boa opção é ficar longe de chocolates que são produzidos com gordura vegetal, tá? Uma boa opção é com manteiga de cacau, certo? E claro, qual seria a melhor estratégia de eu poder incluir o chocolate na minha rotina ou de alguma pessoa que esteja de dieta? A gente sabe que não tem horário adequado, a gente pode estar comendo, o chocolate, mas se a gente fosse dar uma dica para uma pessoa que está mantendo ali a boa forma, está fazendo uma dieta e não quer abrir mão do consumo de chocolate, o melhor horário para o consumo desse chocolate vai ser próximo às principais refeições, já que o teu organismo ele vai estar metabolizando a digestão daqueles carboidratos que foram consumidos próximo do almoço, do jantar. Então, se tu incluir ali 15 gramas, 20 gramas daquele chocolate, tu não vai ter uma elevação de insulina e glicose ali, já que tu já vai estar fazendo o processo de digestão. Então é importante a gente observar também o consumo, como é que está sendo esse consumo de chocolate. Se é uma vontade genuína ou se eu só estou comendo chocolate por comer, ou se eu estou comendo para, vamos ali dizer, tapar o sol com a peneira, um processo de ansiedade, enfim. Então é importante que a gente coma com atenção plena, tá? Que a gente escolha um bom local, um local que talvez a gente possa estar se confraternizando com outras pessoas. Uma boa estratégia também para o consumo consciente de chocolate, para a gente poder reduzir as calorias, é a gente incluir proteína nesse chocolate. Como assim? A gente pode fazer outros tipos de preparações, bolos, creme, e aí a gente pode estar substituindo alguns ingredientes para a preparação dessas sobremesas, tá? E não abrindo mão do consumo de chocolate. Vale lembrar também que hoje no mercado a gente tem uma infinidade tipos de chocolate, chocolates que vão
desde sem açúcar, chocolates dark, chocolates adicionados de adoçante, né, e de outras propriedades ali. Então a dica é: não fique longe, não se prive do seu consumo de chocolate, tá? A gente pode sim incluir o chocolate na nossa rotina, ainda mais nessa época do ano, né, onde se consome, se fala tanto em chocolate. Dá vontade até de comer agora, por exemplo, né? Mas olha, tudo, aquele consumo exagerado, tudo que é demais faz mal, né? Já dizia a nossa avó. Olha, eu estou indo para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala sobre a declaração do imposto de renda que já começou. Você vai ver o que é que mudou, como fazer para não ter problema aí com o leão, tá? E tem mais assunto. Na última reportagem especial dedicada às mulheres, você vai ver a luta de quem precisou largar absolutamente tudo para se dedicar aos filhos. É um instante só, não sai daí não que eu volto já. E eu estou de volta com o nosso Revista Maranhão e já estou por aqui no nosso cantinho da entrevista, onde eu vou receber o contador André Veras. Ele vai conversar com a gente, tirar dúvidas também sobre a declaração do imposto de renda que já começou. Agora tem mudanças esse ano, não é isso? Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo, André. Boa tarde, Kate, boa tarde a todos que nos assistem. Esse ano, né, de 2024, o exercício 2024, nós tivemos algumas mudanças, 3 mudanças básicas, com relação ao ano passado, mas que são mudanças que são muito importantes para os contribuintes na hora de fazer a declaração. Agora a gente consegue, para quem está em casa, passar essas mudanças de forma objetiva só para que as pessoas fiquem atentas? Sim, conseguimos, podemos sim falar das mudanças, né? Primeiramente, nós tivemos a mudança na questão do valor do limite, né? No ano passado era R$ 28.550. Para esse ano, exercício 2024, o valor do limite é R$ 30.639,90. Rendimentos tributáveis, né? E os rendimentos não tributáveis, que são os isentos, como por exemplo doações, ele subiu também para 200 mil. Assim, quem tiver rendimentos isentos acima de 200 mil, ele já está obrigado a declarar também. Agora, é interessante que esse ano também a Receita disponibilizou, né, uma forma um pouco mais antecipada para que as pessoas pudessem já fazer e aí já de repente cair naquele primeiro lote da restituição. Sim, Kate, essa antecipação, ela disponibilizou, na verdade, no início da semana, né, para fazer a declaração pré-preenchida. Né? É uma maneira de você antecipar as informações e se tiver algum erro ali que você possa corrigir a tempo na hora de transmitir, que você não tenha nenhum tipo de problemas. Geralmente, André, as pessoas, elas costumam, pelo menos tentar fazer, né, essa declaração. É o correto realmente buscar fazer isso sozinho? Porque se existir algum problema, por ali você, de repente, colocar o errado, não conseguiu verificar a informação correta, como é que tem que se comportar nesse aspecto? Pronto, você tocou num ponto essencial, Kate. Então, né, a gente sempre fala, né, para os nossos clientes e sempre quem nos procura, né, nós temos 3 dicas muito importantes. É você organizar a documentação sempre, né, deixar tudo organizado. O segundo passo é esse que você tocou. Nunca fazer a declaração com uma pessoa que não seja especializada. E essa pessoa especializada é o contador. Esse é o profissional indicado para estar transmitindo a sua declaração, tirando as dúvidas, passando as informações necessárias. Não procurar pessoas que não estão capacitadas, não são especialistas. É um grande risco que a pessoa corre ao fazer isso. Então é o que eu indico. E o outro passo é os prazos. Estar atento aos prazos e não deixar para a última hora. Que geralmente é o que acontece bastante, porque às vezes a pessoa começa a estar fazendo ali sozinho, se enrola, passa esse tempão, não pede ajuda e o prazo vai embora. É isso, que também foi uma mudança, né? Que nós já tivemos desde o ano passado e continuou, né? A Receita Federal, ela dá praticamente 80 dias de prazo agora, né? Iniciando hoje, dia 15 de março, e finalizando até o dia 31 de maio. Então tem bastante tempo para a pessoa se programar, o contribuinte, né, se programar para fazer sua declaração, para procurar esse profissional especializado que é o contador, não fazer a sua declaração com alguém que queira ajudar, até no bom sentido, no bom intuito, mas procurar mesmo um profissional
contabilista ou contador. Esse é o profissional indicado. Para não se enrolar, né? Agora, tem uma pergunta muito específica, André. Por exemplo, né? A gente sabe que existem muitas mudanças de um ano para o outro, né? Inclusive conjugais. Às vezes a pessoa ali separa, divorcia. Como é que fica nesse aspecto para essa declaração? Pois é, esses aspectos aí são o que a gente chama dos dependentes, né? O contribuinte, a pessoa também tem que estar atento a essas alterações, né, que vão surgindo ao longo do ano calendário 2023, que é o ano passado. E fazer a alteração também na declaração. Uma vez que ele venha por um acaso a se separar, né, o cônjuge já não vai entrar como dependente dele na declaração, e sim vai fazer a declaração dela própria, claro que se ela estiver obrigada a fazer a declaração, que foram os pontos que nós já colocamos aqui no início. Agora tem uma outra pergunta que eu tenho certeza absoluta que tem muita gente em casa esperando. Às vezes tem muita gente enrolada de um ano para o outro. Não conseguiu sequer ainda se desenrolar de 2023 ou 2022. Como é que fica essa bola de neve? Então, Kate, a Receita Federal ela disponibiliza também a declaração retificadora. Né? Essas pessoas que estão nessas condições que você citou, né, que são bastante pessoas, às vezes tem pessoas que têm problemas com a Receita Federal e nem sabem, nem tem essa ciência. Então, existe essa possibilidade de fazer a declaração retificadora, mas que também procure o profissional, que ele vai saber olhar, saber verificar, saber analisar o que foi que aconteceu e dar a melhor solução para o contribuinte. Muito bem. E para a gente ir finalizando, André, você falou que o prazo final vai até maio, não é isso? Sim, vai até 31 de maio. Essa declaração, como eu falei anteriormente, do exercício 2024, que é esse exercício que nós estamos agora, referente ao ano calendário de 2023, ele finaliza no dia 31 de maio deste ano. Bom, aí as pessoas elas têm bastante tempo, frisando, vai até maio, mas você precisa se organizar e nessa organização cabe juntar todos os documentos. Quais são os documentos necessários para que esse cidadão ele possa apresentar, por exemplo, para o contador? O que estabelece nesse conjunto aí e como que deve se comportar esse contribuinte? Excelente pergunta, mais uma vez, Kish. A documentação são as documentações onde constam os rendimentos dele. Primeiramente, importante também, né, frisar a questão dos recibos, os recibos referente às despesas com educação e com saúde, que são dedutíveis do imposto de renda. E o essencial, que é o informe de rendimento dele, do contribuinte, né, que é chamado de DIRF, a Declaração de Informe de Rendimentos. Então, essas são as documentações básicas, né, essenciais, primordiais, que não podem faltar. O contribuinte já deve estar atento e ir se organizando, né, com essas documentações, o informe de rendimentos, as despesas, né, com os recibos ou notas fiscais referentes à despesa com saúde e com a educação, são essenciais, são essas as documentações básicas. Muito bem, André, queria te agradecer a participação aqui, tenho certeza absoluta que muita gente já ficou mais aliviado aí, também já vai correr para não ficar nessa dívida com o leão, né? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço a todos, agradeço também àqueles que estão nos assistindo pela oportunidade e dizer para vocês que não deixem para a última hora, não percam prazo. Nós temos 78 dias de prazo, são quase 80 dias de prazo para fazer a declaração e para transmitir e todo mundo ficar certinho, redondinho, sem ter problema com o leão. De cabeça, né? Olha, eu ainda vou facilitar mais ainda, vou colocar o e-mail aqui, tá? Do André, e aí se você tiver dúvidas, você manda para ele a sua pergunta, que ele vai te ajudar. Mas o André vai continuar aqui comigo, porque na última reportagem da nossa série, falando sobre mulheres, né? Você acompanhou aí do outro lado o mês inteiro, a gente trazendo temáticas referentes à mulherada, né? E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar, tentar mostrar para você como é a vida dessa mulher que precisa abdicar de sonhos, do trabalho, de tantos projetos para poder se dedicar única e exclusivamente para os filhos. É dia de terapia e lá vem a Andréia chegando com o filho Antônio. A rotina é assim 3 vezes por semana. Tem carinho do terapeuta na entrada e o caminho até a sala onde as sessões acontecem agora é mais tranquilo, mas nem sempre foi assim. Antônio tem 8 anos e é autista não verbal. Está no suporte de autismo nível 3. Já consegue interagir com o mundo à sua volta. Você quer? Olha pro tio. Nariz. Boca.
ouvido, toque aqui, toque mão fechada. Tá legal? Muito bem, você pode pegar. Foi nesta sala colorida que a Andréa conversou com a gente sobre a rotina puxada de uma mãe atípica. Ela soube do diagnóstico de autismo quando Antônio tinha 3 anos. O chão se abriu, mas não ficou chorando não. Foi atrás das terapias para o filho e cada avanço é festejado. Como ele é não verbal e não sabe se expressar, né, com a fala, então ele era muito irritado porque a gente não entendia ele, não entendia o que ele queria, não entendia e ele não sabia se expressar da forma certa. E hoje ele já sabe, ele já aponta, ele já fala algumas coisas. Para quem não falava absolutamente nada, só balbuciava, ele já pede água, pede suco. Ontem mesmo eu tive uma felicidade que depois que ele começou aqui a terapia, já teve uma evolução, ele já conheceu a cor azul, ele estava brincando, ele pegou uma bolinha azul, aí eu comecei a gritar, meu Deus, já foi, porque pra gente pouca coisa é uma festa, né? Ela tem o privilégio de contar com uma rede de apoio, mas acompanha o drama de outras mulheres que, além de mães atípicas, são também mães solo. A exaustão pesa. Essa exaustão mental é a que existe principalmente entre as mães atípicas e a maioria as mães solos, porque não tem apoio, não tem como sair, não tem como lembrar que elas existem como mulheres, né, como pessoas. E às vezes a gente até busca um meio de ajudar, né? Vamos se reunir, vamos para uma piscina, alguém que mora em condomínio, vamos fazer um churrasco, vamos levar as crianças para o parquinho, para sair um pouco dessa zona de turbulências que é a maternidade atípica. E no meio desse turbilhão de dúvidas e incertezas, profissionais têm dicas simples que ajudam essas mulheres a respirar. O momento que eles estão, né, em terapia, vai no salão, faz uma academia, vai correr aqui na litorânea, tomar uma água de coco. Coisas simples que podem trazer muitos benefícios para elas. A Andréa, a personagem da nossa matéria, já aprendeu o caminho do equilíbrio. Essa semana eu estava esquecida, mas eu dei o up. A gente tem que tirar um tempo para se arrumar, para se vestir bem, para sair também, porque a gente também precisa, né? Só os pais, as mães também precisam desse tempo para respirar um outro ar, para a gente poder lembrar que existia uma mulher antes de ser mãe, existia uma pessoa antes de ser mãe, e não é porque a gente virou mãe e mãe atípica que essa pessoa deve morrer, né? Porque muitas pessoas julgam e nos rotulam como guerreira. Ah, tu é guerreira. Mas não, a gente não é guerreira, a gente apenas suporta o processo, porque para a gente viver algo melhor lá na frente, a gente tem que suportar o processo. Então é muito importante a gente relembrar que existe dentro da gente uma mãe e uma mulher também antes de ser mãe. Tanta entrega assim tem recompensa imediata, beijos e abraços cheios de afeto que rotina pesada nenhuma é capaz de superar. Parabéns, né? Todas as mulheres guerreiras que deixaram aí seus sonhos pelo caminho, seus projetos, e estão aí cuidando da família e dos filhos principalmente. Um beijo, viu? Bem carinhoso para todas vocês. Um exemplo, né, André? É isso aí. Vou embora, viu? Claro que já deixando você aqui, na certeza de que semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Uma boa semana, logo mais tem aí o Ronald II com mais uma edição do Jornal. Beijo, tchau!